E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Verso 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Algumas coisas são importantes neste texto, e a primeira delas é que o espírito mau que vinha sobre Saul não era necessariamente do mal que vinha para ele. Ele vinha de Deus. Aquela que está derrubando a câmera ali é minha filha. Ele vinha de Deus, o texto diz. Ou seja, não era a vontade apenas do diabo. Era também uma permissão de Deus esse espírito incomodar a Saul. Então alguém fala assim: crente não fica endemoniado. Quem é batizado não fica possesso. Fica, irmão. Fica, porque Pedro ficou andando 3 anos com Jesus. 3 anos depois que ele estava com Jesus, perto da morte de Jesus, Jesus tem que olhar nos olhos dele e falar assim: ó, para trás de mim estava possesso. Deus não falou com Pedro naquela hora. Falou com o espírito imundo que estava na vida de Pedro. Por que que Deus permitiu? Porque existem algumas brechas que nós damos. E o diabo, como já dizia uma mensagem muito antiga, ele não faz buraco algum em nós. Ele não faz cava nenhuma na gente. Mas ele anda com um saco de cunha nas costas. E cada vez que a gente abre um buraco, através do nosso pecado, ele coloca uma pequena cunha. E aí ele começa a bater nessa cunha. Bater nessa cunha. Até abrir um grande espaço. Um grande buraco. Deus permitiu Saul ficar endemoniado, mas os servos dele tiveram uma boa ideia e falaram assim: ó, convida alguém que saiba tocar um instrumento, e há de ser que quando esse alguém tocar, eu não sei quem, eu não sei da onde, eu não sei como você vai trazer, mas quando tocar, você vai se sentir bem melhor, porque o espírito imundo vai embora. E a Bíblia diz que ele então acha a Davi, manda buscar Davi. E quando o espírito vinha, ele ficava possesso, não sabia como fazer, não sabia como mover. Davi vinha com seu instrumento. E quando Davi vinha com a sua harpa, com seu instrumento, ao som e o tom da nota musical tocando, a glória de Deus ia tomando conta do ambiente. Enquanto mais ele intensificava as notas, o solo na sua harpa, mais a presença de Deus tomava o ambiente. Aumenta o solo para mim. Quanto mais ele ia tocando, o temor que estava ali sobre Saul, o espírito que estava ali sobre Saul ficava incomodado, mas ele não parava de tocar. E quando ele não parava de tocar,
a presença de Deus ia encurralando todos os espíritos malignos. Ia expulsando todos os espíritos malignos que tomaram a vida de Saul. Por que isso acontecia? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus não habita no meio da música, mas Deus habita no meio dos louvores. E quando a gente não tem força para orar, quando a gente não tem força para clamar, que sente aquele incômodo, aquele peso, aquele caos espiritual, coloca um louvor, coloca um hino no celular, porque à medida que a melodia vai se desvencilhando, vai se acontecendo, a presença de Deus vai impregnando o lugar, vai envolvendo a casa, o choro começa a transformar em alegria, a dor começa a ser transformada em superação, as lágrimas em vontade de ser ainda melhor, porque a presença de Deus invade o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não precisamos esperar um espírito maligno para começarmos a louvar. O grande erro aqui no texto é que ele só louvava quando o espírito já estava atacando. Ele usava o louvor como uma arma de defesa, como um contra-ataque, vamos dizer assim. Qual que é a minha palavra hoje? Antes de qualquer coisa, já impregna o lugar do louvor. Porque se ele é expulso com louvor, quando o louvor está antes, ele nem chega na casa, ele nem chega no ambiente. É por isso que nós preparamos esta noite aqui, através do Espírito Santo, para dizer: você está levando a minha presença para casa. Se coloque em pé comigo, por gentileza. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Parecendo